Ninguém lucra com o mal. Maurício de Castro pelo Espírito Hermes. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Eduardo sentiu um nó na garganta. Esperava aquela resposta, mas no íntimo ainda tinha alguma esperança. Quando ela terminou de falar, ele, dominado pela emoção, expressou-se. Seremos amigos, mas eu nunca vou te esquecer. O amor verdadeiro não se acaba, mas antes de tudo sabe respeitar a liberdade do ser amado. Serei feliz sabendo que você estará também feliz ao lado de meu pai. Quero que saiba que meu coração lhe pertence hoje e pertencerá para sempre. Alice estava emocionada. Ficaram em silêncio. Os dois não conseguiam falar mais nada. Pediram a conta e, durante o trajeto de volta, ela não conteve a pergunta curiosa. Como você teve coragem de fazer essa proposta, mesmo sabendo que seu pai me ama e reataria a relação comigo? Não sente a consciência doer? E se eu aceitasse? Minha consciência está tranquila, não fiz nada de errado. No amor, todos são livres e ninguém tem posse sobre outra pessoa. Errado estaria se tivesse deixado de lutar por seu amor com medo das regras sociais e de relacionamentos que as pessoas criaram e que não são verdadeiros. Desde quando seguir o real desejo do coração é errado? Mas seu pai iria sofrer, e a culpa seria sua. Engano seu. Ninguém tem o poder de fazer os outros sofrer. As pessoas se magoam e se ferem com o que nós fazemos porque são vulneráveis. Tenho certeza de que chegará o dia em que as pessoas descobrirão que só elas têm o poder sobre suas vidas. Só então deixarão de culpar os outros por seus problemas. Alice percebeu, mais uma vez, quanto Eduardo era evoluído e especial. Deu um beijo em seu rosto, agradeceu por tudo e entrou em casa. No carro parado, Eduardo pensava, meu amor, sei que um dia será minha, serei paciente. O tempo faz tudo na hora certa. Guardarei a lembrança deste beijo e serei feliz por esse momento. Eduardo estava orgulhoso de si mesmo. Havia tido a coragem de expressar seus sentimentos. Quantas pessoas sofriam por ter medo de mostrar o que sentiam pelas outras? Muitas, certamente, preferiam cultivar a infelicidade a ser leais a si mesmas e às suas almas. Ele preferia pagar o preço verdadeiro. Horas mais tarde, Alice finalmente dizia um novo sim a Arnaldo e juntos se entregavam ao amor. Todavia, dentro do coração dela algo começou a mudar, e ela jamais seria a mesma. Capítulo 24. A confissão de Ernesto. Felizmente, após um longo período hospitalizado, Anselmo recuperou a saúde, com o auxílio da esposa e de Ernesto, regressou ao lar. O incidente o deixou com pequenas sequelas, que com o tempo e alguns exercícios iriam desaparecer. Durante as 4 semanas em que permanecera em Guararema, Ernesto manteve contato com Ingrid por telefone, que o avisara já ter dito à mãe que havia se enamorado por um homem mais velho e que, em breve, seria apresentado à família. Dona Marisa, Vanessa e até mesmo Diego ficaram bastante curiosos para conhecer a pessoa que finalmente tocara de maneira profunda o coração de Ingrid. Todavia, ela não havia revelado sua identidade. Eles o conheceriam em um jantar especial que seria realizado assim que o pai de Ernesto melhorasse e ele pudesse regressar. Estava compenetrado nesses pensamentos quando foi chamado à realidade por Dona Lúcia. Aceita um café? Acabei de passar. Aceito, sim. Está frio e uma bebida quente vem em boa hora. Após servir o filho, Dona Lúcia perguntou. No que estava pensando agora há pouco? Achei seu semblante um tanto quanto preocupado. Ele resolveu se abrir com a mãe. Pensava em qual será a reação da família de Ingrid quando souber quem sou. Vou conhecê-los amanhã à noite, temo ser mal recebido. Fiz fama como feiticeiro pai de santo que trabalhou para o mal. A mãe de Ingrid é esotérica, entende de magia, mas nunca aceitou a bruxaria, o lado negro desses processos, condena tenazmente quem trabalha com eles. Hoje estou distante de tudo isso, ganhei muito dinheiro, o suficiente para viver bem pelo resto da vida. Confesso que abandonei essas práticas somente por Ingrid e que, no fundo, não estou arrependido de nada do que fiz. Temo que a mãe dela perceba e dificulte as coisas. Dona Lúcia olhou séria para o filho e disse.
Fiquei muito preocupada com você desde o dia em que decidiu seguir este caminho. Sou de formação católica, mas não posso fechar os olhos à vida espiritual e aos fenômenos que acontecem com quase todas as pessoas, independentemente da religião que professem. Sempre soube que esse não era um bom caminho. Sentia uma sensação estranha toda vez que gastava o dinheiro que você nos mandava mensalmente, e ainda sinto. Rezei todos os dias a Maria pela sua mudança, mas vejo que saiu do caminho errado não por perceber que fazia o mal, mas por uma mulher. Temo que lhe possa acontecer algo ruim. Ernesto meneou a cabeça negativamente. Não vai me acontecer nada. A princípio pensei que fosse até morrer, mas já se passaram meses e continuo ótimo, amando, sendo amado e feliz. Os espíritos disseram que algo terrível me estava reservado, mas não acredito mais nisso. Sabe, mãe, estudei com pai Wilton tudo sobre magia negra e sei o que poderia acontecer com uma pessoa que faz um pacto e o rompe, nenhuma fica viva para contar a história. Se nada me aconteceu até hoje, é porque eles desistiram de mim. Estou seguro quanto a isso. Sei não. Enquanto você falava, senti um arrepio e a impressão de ouvir gargalhadas. Meu filho, ouça sua velha mãe. Arrependa-se enquanto é tempo. Nunca é tarde para se voltar ao bem. Lembra-se da parábola do filho pródigo que Jesus nos contou. Ele assentiu, lembrando que havia lido muito as parábolas de Jesus quando foi espírita. Ela continuou. Pois bem, nunca é tarde para voltarmos à casa do Pai, que nunca nos deixa de lado. Tenho certeza de que sua fortuna não é bem vista por ele. Entregue tudo a entidades beneficentes e volte a trabalhar com honestidade. Você é forte, jovem e pode viver com dignidade. Ernesto sentia que sua mãe tinha razão, mas não conseguia se ver sem seu dinheiro, tendo de trabalhar duro para conseguir um salário mísero. Como iria dar o luxo que pretendia a Ingrid? É certo que ainda morava na mesma casa simples que vivera com Mariana, na qual havia feito apenas algumas reformas, mas pretendia comprar uma mansão ou um apartamento de luxo. Não poderia ficar sem seu dinheiro. Resolveu encerrar a conversa, antes que sua mãe disparasse a falar tentando confundi-lo. Prometo pensar em suas palavras. Mas me diga, onde papai está agora? No quarto dormindo. Fiz com que tomasse um calmante, por isso adormeceu. Apesar de ter se recuperado do físico, a alma dele está doente. Não aceita que Bruno e Elsa tenham morrido sem que tivessem feito as pazes. Vive lamentando o tempo que perdeu com o orgulho, sem querer procurar os filhos, fingindo que eles não existiam. Entendo. Eu não consigo sentir nada com a morte daqueles dois. Parece que são desconhecidos que morreram, como tantos morrem todos os dias. Você diz isso porque, depois que eles partiram, não tiveram mais contato, além disso, nunca teve afinidade com eles, mesmo na infância. Já eu, que sou mãe, sofri muito com o distanciamento e a morte, mas sei superar. Deus é o mesmo que dá, é o mesmo que tira e é o mesmo que consola. Ernesto olhava cada vez mais admirado para a mãe, uma mulher sábia. E por que a senhora não os procurou? Não queria contendas com seu pai. Quando ele disse que Bruno e Elsa não eram mais filhos dele, proibiu-me de procurar e manter qualquer contato. Confesso que fui fraca e submissa, mas não me culpo, fiz o que achei melhor no momento. Hoje rezo para que eles estejam bem onde estiverem. Ernesto notou que a mãe chorava baixinho. Ele a abraçou e assim ficaram até o entardecer. Pela manhã, partiu para São Paulo. Seu Anselmo ficou muito feliz ao saber que o filho rumava para uma nova vida e uma nova relação afetiva. O jantar simples, porém caprichado, estava pronto e à espera do convidado especial da noite. Vanessa e Diego contrataram uma babá para cuidar dos filhos, porque não queriam levar crianças para uma ocasião como aquela. Todos estavam muito contentes e Ingrid ainda mais, por observar que Diego já lhe havia perdoado a loucura, pois voltara a conversar com ela normalmente e parecia aliviado em vê-la amando outro homem de verdade. Dona Marisa nem parecia a mesma senhora que vivia em meio aos tecidos e linhas da profissão de costureira. Trajava um costume verde claro que havia feito há tempos para uma ocasião como aquela, e finalmente chegara o dia de usar.
Quando a campainha soou e Ingrid foi atender, a ansiedade de todos havia aumentado, afinal, até a última hora ela havia feito segredo sobre a identidade do amado. Ernesto entrou na sala muito bem vestido e com um buquê de flores nas mãos. Após cumprimentar todos com elegância e discrição, dirigiu-se a Ingrid para lhe entregar o presente, quando ouviu a voz alta de Marisa. "Pare onde está, dê meia volta e saia de minha casa agora." Tanto Diego quanto Vanessa nada entenderam daquela reação agressiva. Marisa continuava, enquanto Ernesto se mantinha parado. "Não ouviu o que ordenei? Saia já daqui, o jantar está desfeito e você jamais voltará a ver minha filha." "Saia." "Calma, senhora," disse Ernesto, já esperando aquela reação. "Precisamos conversar, preciso esclarecer coisas que talvez a senhora não saiba." Ela parecia não ouvir e, aproximando-se de Ingrid com os olhos cheios de lágrimas, colocou: "Então é com este homem que você tem saído. Responda-me, onde está sua cabeça? Por acaso perdeu o juízo?" "Mamãe, tente entender, aconteceu. Estou gostando de Ernesto e é com ele que me casarei e terei meus filhos, quer a senhora aprove ou não." Dona Marisa sentou-se na poltrona mais próxima e começou a chorar. O que fazer em uma situação como aquela? Jamais poderia entregar sua FDH nas mãos de um homem da espécie de Ernesto. Vanessa percebeu que algo sério estava acontecendo e perguntou: "O que há aqui? Por acaso Ernesto é casado?" "Para mim, esse é o único impedimento plausível para Ingrid ser proibida de continuar essa relação." "Conte, mamãe, já estou ficando aflita. Este homem não é simplesmente Ernesto. E pai Ernesto, um feiticeiro perigoso que já fez muito mal para as pessoas. Por certo enfeitiçou minha filha. Ela é jovem, sonhadora, tensionava estudar e prestar vestibular. Agora vem com essa de casar e logo com um homem desse tipo. Com certeza está enfeitiçada. Amanhã mesmo a levarei a uma amiga, ela desfará esse trabalho e você verá que não sente nada por esse sujeito." Ernesto jamais pensou que a magia um dia poderia influir negativamente em sua vida. Pensou em se defender, mas Vanessa começou a crivá-lo de perguntas. "Isso é verdade? Vamos, diga, o que pretende com minha irmã?" "E verdade, pretendo ser honesto com todos vocês. Posso me sentar para tentar explicar. Afinal, tenho esse direito." Vanessa aqueceu. "Sim. Quero saber tudo o que aconteceu entre você e minha irmã. Pelo que sei de magia, ela pode muito bem estar enfeitiçada. Se você fez algo do tipo, fale agora. Nós lhe daremos esta chance de se pronunciar, mas depois quero que se retire daqui. Eu mesma cuidarei para que minha irmã o esqueça." Marisa gritou entre dentes. "Vocês ainda conversam com um homem desses? Ele é perigoso, com um olhar pode amaldiçoar esta casa e qualquer um de nós. Mande-o embora, Diego, você que é o único homem representante da família. Faça alguma coisa." Diego, que até então estava calado só observando, pronunciou-se: "Dona Marisa, a senhora está sendo muito radical. Vamos ouvir primeiro o que ele tem a dizer. Depois, sua filha já é maior de idade e pode fazer o que quiser da vida dela. Se quiser partir com um feiticeiro, não será a senhora quem irá impedir." O silêncio se fez. Vendo que era sua vez de falar, Ernesto começou: "Dona Marisa está certa. Ela entende muito do assunto, sabe que a magia é uma espécie de ciência antiga, surgida em civilizações extintas como a Atlântida, mas perpetuada por todas as outras ao longo do tempo. Ocorre que algumas pessoas passaram a usar essa força da natureza para o mal, e aí surgiram os feiticeiros, os magos negros, as bruxas. Eu era espírita fazia muitos anos, acreditava em tudo o que aquela filosofia dizia, fazia palestras e, desde que me descobri com faculdades mediúnicas, comecei a participar de sessões de desobsessão. Eu era muito feliz, tinha uma esposa que amava e 2 filhas que eram tudo para mim. No entanto, um dia um acidente tirou minha paz e felicidade, minha mulher e minhas filhas morreram e eu fui atirado à solidão. Acho que ninguém pode avaliar a dor que senti naquele momento. Ninguém aqui presente pode me julgar porque não passou por uma dor desse tipo.
Ninguém ousava interromper, mesmo Dona Marisa, que já conhecia aquela parte da história. Ele continuou. Abandonei o espiritismo e fui morar com meus pais no interior. Uma noite, em estado de sonambulismo, entrei em contato com uma entidade que disse ter poderes de me tirar da depressão se eu aceitasse assinar um contrato e trabalhar para ela como pai de santo. Disse-me que eu lhe devia algo e era a hora de pagar. Durante a noite mesmo, assinei o contrato e logo depois comecei a aprender a arte de enfeitiçar. Com o tempo, abri um terreiro e passei a fazer toda espécie de trabalho. Dona Marisa tem razão, sempre trabalhei para o mal, mas também nunca fui feliz, sentia uma angústia, um vazio que nada preenchia. Até o dia em que conheci, casualmente, Ingrid. Como conheceu minha irmã? O que ela estaria fazendo com um tipo como você? Ernesto não poderia revelar que Ingrid havia ido procurá-lo para fazer um feitiço que iria destruir o lar da irmã. O jeito era apelar para a mentira, que já estava articulada em sua mente. Ingrid foi a meu consultório acompanhando uma colega de cursinho que desejava prender um rapaz. Coisas de adolescente. Na verdade, a sua irmã havia ido até lá na tentativa de fazer a amiga desistir do intento da magia. Durante a consulta, falou muito bem de Dona Marisa e do que havia aprendido com ela. Tanto falou que a colega desistiu do trabalho e foi embora, não sem antes deixar o endereço do cursinho onde estudavam por força de meu pedido. Com o endereço nas mãos e já completamente apaixonado por Ingrid, passei a esperar ela e sua colega todas as noites na saída das aulas, até que um dia as abordei e as convidei para me acompanhar a uma confeitaria próxima. Elas relutaram, mas eu insisti e acabaram cedendo. Durante esse encontro insisti com a colega para que ela fizesse o trabalho, mas aquela conversa era pretexto só para estar perto de Ingrid. Nunca, depois de minha esposa, eu havia sentido algo parecido por ninguém. Olhou para Marisa e disse com voz emocionada: conhecer sua filha foi a luz da minha vida. Depois daquele encontro, estreitou-se uma amizade entre nós e eu, muito feliz, percebi que Ingrid me correspondia. Quando me declarei, ela também se disse apaixonada, assim começamos um namoro. Depois de algum tempo, sua filha conversou sério comigo dizendo que se eu não deixasse a magia ela não continuaria o namoro. Com esse amor no coração, tive a coragem de arriscar minha vida e acabei com tudo. Não sou mais pai de santo, fechei meu terreiro e encerrei minhas consultas. A senhora sabe que quem rompe um pacto com as trevas está sujeito a tudo, mas, por amor, assim o fiz. Essa é a maior prova. Procure todos os meus clientes, vá até o local onde ficava meu terreiro, na Vila Maria, e a senhora poderá comprovar. Posso morrer hoje, mas morrerei feliz por um dia ter conhecido sua filha. Todos estavam mudos com a narrativa de Ernesto. Dona Marisa sentia que ele estava sendo sincero, apesar de ter algumas coisas naquela história que certamente estavam mal contadas. Com os olhos rasos d'água, ela o abraçou dizendo: desculpe-me por julgá-lo, sei que está sendo sincero, sou intuitiva e posso detectar uma mentira, mas por ter rompido com as trevas, eu permito o namoro com minha Ingrid. Espero que a faça muito feliz. Nesta noite senti que o amor de vocês é verdadeiro e belo, vou orar para que nenhum mal lhe aconteça, afinal, se minha filha o ama, também passarei a amá-lo. Todos concordaram com as palavras de Dona Marisa, e assim passaram ao jantar. No final, Ernesto tirou do bolso do terno uma caixinha e pediu que Ingrid a abrisse. Assim que ela o fez, percebeu um lindo par de alianças. Ernesto explicou: o que seria um simples jantar, vai ser, a partir de agora, um noivado. Quero me casar com sua filha e fazê-la a mulher mais feliz do mundo, disse emocionado, olhando para Marisa e Ingrid. O noivado foi realizado e Diego sugeriu que abrissem um vinho para comemorar. Dona Marisa foi à cozinha buscar a bebida e, quando estava lá, sozinha, sentiu uma lufada de vento frio e ouviu várias gargalhadas e estouros. Arrepiou-se por inteira e começou a orar. Como demorou muito tempo sem reaparecer na sala, ao abrir os olhos viu Vanessa à sua frente indagando: o que a senhora faz aí de olhos fechados? Todos querem o vinho. Estava orando pela paz do casal.
Foram para a sala e só depois da meia-noite é que foram dormir. Os meses passaram depressa e o casamento aconteceu. Foi tudo muito simples, com uma cerimônia civil. Ernesto comprou uma mansão e levou a sogra para morar com ele. A princípio, Dona Marisa o aconselhou a levar uma vida modesta e doar todo o dinheiro que angariou com os trabalhos de magia, mas ele argumentava que o dinheiro estava sendo bem usado e que assim não haveria problemas. Marisa acabou se calando, mas no íntimo sentia a esperança de convencer Ernesto a devolver tudo e levar uma vida simples. Esse foi um dos motivos que a fizeram aceitar morar com a filha. Tentar trazer Ernesto cada vez mais para o bem e proteger aquela nova família das investidas das trevas. Tinha certeza de que conseguiria. Uma noite, 4 meses após o casamento, Ernesto, ao dormir, sonhou que estava afundando numa areia movediça enquanto 4 homens sorriam e rodopiavam ao seu redor. Aquele que parecia ser o chefe disse: "Tire-o daí e o recoloque no corpo. Para que fazer o coitado sofrer agora mais do que sofrerá no futuro?" O outro retrucou: "Germano, você está ficando muito bonzinho. Esta areia movediça deixa a pessoa com o sono agitado e impregna o espírito de miasmas negativos. No outro dia, a criatura acorda cansada, indisposta, irritada e com coceiras pelo corpo. Muitos são os que trazemos para essa areia durante a noite. Por que não fazer com ele, que é um traidor? Vocês mesmos sabem o que ele vai passar e nem será por interferência nossa, mas pelo acerto dele com o cordeiro. Agora levem-no para o corpo. Coitado, não sabe o que o aguarda." Ernesto ainda ouviu as últimas frases, quando acordou banhado de suor. Olhou para Ingrid que, ao seu lado, dormia tranquila. Ele havia escutado claramente que algo horrível iria lhe acontecer. Mas o que seria? Sentiu que se perdesse Ingrid, a única alternativa que lhe restava seria o suicídio. Ficou apavorado e sem conseguir conciliar o sono. Pensou em orar, mas para quem? Certamente, se Deus existisse, não estaria se importando com aquela situação. Naquela hora, Ernesto chorou muito e só adormeceu quando o dia começava a clarear. Nem viu que Mariana e suas 2 filhas, Márcia e Lívia, estavam ao seu lado velando por ele. Capítulo 25. A volta de Márcia e Lívia. A vida de Ernesto e Ingrid transcorreu sem problemas durante muito tempo. Ela, logo após o casamento, voltou a estudar, pois pretendia ter nível superior, trabalhar e ser independente, ao que Ernesto não se opôs. Dona Marisa ajudava a filha com os trabalhos da casa, mesmo a contragosto de Ernesto, que queria contratar ainda mais empregados para a mansão onde agora viviam. Ingrid possuía arrumadeiras, cozinheiras, copeiras, mas fazia questão de escolher pessoalmente os arranjos de sua casa e participar ativamente em tudo o que acontecia nela. No entanto, Ernesto começou a sentir um vazio interior. Havia fechado o terreiro, acabado com o consultório, não tinha o que fazer. Possuía muito dinheiro e poderia viver muito bem com o que tinha, mas a falta de ocupação o deixava apático, sem vontade para levantar da cama. Foi daí que surgiu a ideia de ter uma empresa. Mas em que investir? Ele já possuía imóveis que eram alugados por uma boa quantia. Pensou bastante e resolveu montar uma imobiliária. Adquiriu mais terrenos, imóveis comerciais e montou seu negócio, então o vazio terminou. Transformar-se em empresário, ter com o que se ocupar durante o dia o deixou mais completo. Agora tudo ia muito bem em sua vida. Era um homem feliz, tinha a mulher que amava, um lar, pais que o veneravam, trabalho, tudo. Definitivamente, a magia só tinha trazido coisas boas para ele. Não acreditava mais que algo de ruim pudesse lhe acontecer. 1 ano depois do casamento, Ingrid começou a sentir tonturas, mal-estar, enjoo. Marisa ficou muito feliz, conhecia bem aqueles sintomas e sabia que a FDH estava grávida. Todos ficaram felizes com a suspeita, que logo após os exames médicos foi confirmada. Ernesto não cabia em si de tamanho contentamento. Mas a alegria estava só por começar. Logo descobriram, após o primeiro ultrassom, que se tratava de uma gravidez de gêmeos. Começou, então, um tempo de cuidados redobrados com a gestante. 9 meses depois nasciam 2 lindas meninas.
Na verdade, eram Márcia e Lívia que retornavam à convivência com Ernesto. Na última curta existência que ambas tiveram, tudo foi programado para que a morte delas servisse de prova para ele. No entanto, agora elas regressavam para aprender coisas novas, disciplinar a mente, dar um passo a mais na senda da evolução. Sabiam que era arriscado ter um pai como Ernesto, mas ao mesmo tempo laços do passado os uniam. Foi a própria Mariana e outros espíritos amigos, com o aval do plano superior, que aprovaram e cuidaram da reencarnação. Vanessa e Diego estavam sempre por perto, e Ingrid, sempre que os via, sentia um remorso grande. Como um dia tivera coragem de tentar separar um casal tão lindo como aquele. Ainda bem que Diego a perdoara e parecia nem se lembrar mais do ocorrido. Ele e Vanessa foram os padrinhos de uma das meninas. 2 anos se passaram depressa e a família de Ernesto só fazia prosperar. Beatriz e Hannah, as gêmeas, estavam cada dia mais saudáveis, risonhas e levadas como todas as crianças naquela idade. Ingrid, finalmente, voltara a estudar e fora aprovada no vestibular para publicidade, mas resolveu não cursar no momento, pois deveria estar ao lado das filhas, que exigiam muito sua presença. Dona Marisa não concordava e dizia: "Aqui tem muita gente, pode estudar tranquila, não tem com o que se preocupar." Ao que ela dizia: "Agora sou mãe. Nessa fase, as crianças ainda são muito dependentes da presença materna, desejo e quero apenas estar com elas nesse momento. O estudo pode esperar." Dona Marisa sorria e pensava: essa nasceu com o dom de ser mãe mesmo. Era uma tarde ensolarada e Ingrid resolveu passear com as filhas num jardim próximo. Fátima, a babá, as acompanhou. Ela adorava ter contato com a natureza e queria ensinar às filhas como isso era importante desde cedo. Após algum tempo, Fátima percebeu que alguém acenava para ela ao longe, pediu licença à patroa e foi ver quem era. Estava anoitecendo e o jardim ficou praticamente sem ninguém. Ingrid não gostava de ficar sozinha com as filhas, pois eram muito levadas, mas Fátima garantiu que não iria demorar. De repente, sentiu que alguém colocava um lenço embebido de clorofórmio em seu nariz e logo perdeu os sentidos. Foi tudo muito rápido e 2 homens desconhecidos a levaram desacordada para um carro estacionado a poucos metros, sem que ninguém percebesse. Depois deram partida e sumiram numa esquina. Quando Fátima voltou, encontrou as crianças chorando e chamando pela mãe. Ficou assustada, mas resolveu esperar, certamente a patroa deveria ter ido a algum lugar próximo. No entanto, as horas passavam e nada de Ingrid aparecer. Ela começou a se desesperar e, quando chegou em casa com as meninas, encontrou Ernesto, que já havia voltado da imobiliária louco de desejo de rever as FDRs e a esposa. Estranhou quando viu que Ingrid não viera com elas. Abraçou as FDRs e beijou o rosto de cada uma delas, que pararam de chorar imediatamente. Percebendo que algo estava errado e que Fátima estava branca feito cera, perguntou: "Onde está minha mulher, Fátima?" Silêncio. "Fale, Fátima, onde está Ingrid?" Fátima, com a voz rouca de medo, respondeu: "Não sei, senhor. Ela desapareceu no jardim." Como desapareceu? Era a voz de Marisa, que vinha descendo as escadas e acabou escutando. "Não sei como foi", respondeu Fátima já chorando. "Um homem me chamou para pedir uma informação e fui ajudar. Pedi à dona Ingrid que ficasse sozinha um instante e, quando voltei, ela não estava mais lá. Esperei, procurei por todo o jardim e não a encontrei." Um pavor muito grande tomou conta de Ernesto. O que teria acontecido? Ingrid era muito responsável e jamais iria sair e deixar as filhas sozinhas. Deixou-se cair no sofá e indagou: "Quem era o homem que lhe chamou? O que ele queria?" "Não o conheço, senhor. Queria uma informação, saber onde era determinada rua." Tentei explicar, mas ele parecia não entender. Depois de muito tempo recebeu um telefonema, disse que estava satisfeito e saiu. Não consegui saber o que ele queria, na verdade. Ernesto bradou: "Foi um sequestro, com certeza. O que vai ser de Ingrid agora?" Marisa estava chocada. "Meu Deus, como isso pôde acontecer conosco?"
Eu sempre lhe avisei que as pessoas sabem que você tem muito dinheiro, sua fama foi grande, agora com essa imobiliária então. Ernesto levantou e gritou. Suma daqui, Fátima, está despedida. Irresponsável. Não faça isso, meu genro. Ela não teve culpa e pode ser muito útil para chegarmos ao homem que a chamou, ele certamente faz parte do grupo que levou minha filha. Ernesto estava descontrolado. Não sei o que fazer, o que pensar. Acalme-se. E, voltando-se para a babá, disse. Fátima, tire as crianças daqui. Vou ligar para a casa da Vanessa, quem sabe ela não está lá. Não, Dona Marisa, Ingrid jamais sairia para qualquer lugar sem levar as crianças. E verdade, mas, de qualquer maneira, tenho de avisar o que está acontecendo. Ela discou e esperou, logo a voz de Diego se fez ouvir, diga, minha sogra querida. Ela fez uma pausa. Como iria dar aquela notícia a Diego e Vanessa, que tanto gostavam de Ingrid? Diego, aconteceu uma desgraça aqui. O que houve? Algo com as crianças? Não. Hannah e Beatriz estão bem, felizmente. Foi com Ingrid. Ela foi sequestrada. Diego assustou-se. Como isso foi acontecer? Peça a Vanessa que venha para cá agora. Ernesto está abalado. Precisamos da força de vocês. Diego relutava em acreditar. Vocês podem estar enganados, quem iria sequestrar Ingrid? Tudo bem que Ernesto tem dinheiro, mas não é nenhum milionário. Engana-se. Ernesto tem fortuna considerável, o suficiente para atrair esse tipo de coisa. Já ligaram pedindo o resgate. Enquanto não ligarem, pode ser que não seja um sequestro. É muito recente, certamente ligarão. Diego percebeu que Vanessa entrava na sala com Marquinhos e Felipe, desligou o telefone e contou-lhe tudo. Apressados, colocaram os meninos no carro e partiram para a casa de Ernesto. O clima estava tenso. Já passava da 1 da manhã e nada de telefonema. O telefone chamou, mas era engano, o que aumentou a ansiedade de todos. Com o toque, acharam que era alguém tentando entrar em contato. Por fim Diego sugeriu. Vamos a uma delegacia registrar a queixa. Não adianta, a polícia só começa a procurar um desaparecido após muitas horas, e não quero meter delegado nisso, pode complicar, falou Ernesto, muito nervoso e andando em círculos. Diego insistiu. É muito mais arriscado, em um caso como esse, os familiares agirem sozinhos. É melhor que a polícia esteja a par. Vou esperar a ligação primeiro. Temos gravador e vamos registrar a conversa, depois procuraremos a polícia. De repente, Ernesto sentiu o coração disparar e uma tontura muito forte o acometeu, sentiu tudo rodar, ouviu muitas gargalhas e desmaiou. Acordou tempos depois perguntando o que estava acontecendo. Quando recobrou a memória, voltou a se desesperar. Seria isso que os espíritos diziam que ia acontecer? Não, ele não podia perder mais uma vez a pessoa que amava. Se isso acontecesse, ele se mataria. Uma ideia lhe veio à mente e ele resolveu seguir. Tem uma pessoa que pode me ajudar e vou procurá-lo agora. Vanessa interveio. E madrugada e você não tem condições de sair sozinho, se for dirigir será pior. Estou decidido, vou sair quer deixem ou não. Diego pegou em sua mão e o encorajou. Sei como deve estar sendo difícil para você. Amo minha esposa e nem sei o que faria se isto estivesse acontecendo comigo. Se quiser sair, conte com minha ajuda, posso dirigir para você. Se tiver alguém que pode ajudar, vamos procurá-lo. Ernesto sentiu lágrimas nos olhos. A preocupação, o desvelo e o carinho daquelas pessoas para com ele o deixavam ainda mais fragilizado. Mesmo assim resolveu agir. Diego ao volante ia conduzindo o veículo cada vez para mais longe. Estamos num lugar perigoso. Não é melhor voltarmos? Não. Já chegamos ao local. Aqui mora um pai de santo muito famoso chamado Wilton. Quer dizer, aqui não é sua casa de verdade, mas hoje é dia de trabalhos e ele fica aqui até altas horas acordado. Diego surpreendeu-se. Você não devia se meter mais com isso. Não disse que havia parado? Eu parei, mas ele não. Essas pessoas têm o poder de vidência e podem saber o que aconteceu com Ingrid, inclusive dizer onde ela está.
Não sei, mas se quer tentar. Ambos desceram do carro e perceberam que o sobrado estava às escuras. Provavelmente os trabalhos já tinham acabado e pai Wilton deveria estar dormindo. Louco de desespero, Ernesto começou a gritar pelo amigo. Uma das janelas se abriu e a figura de Wilton apareceu. Ernesto, e você mesmo? O que quer aqui a essa hora? Só você pode me ajudar. Wilton desceu, abriu a porta e eles entraram. Ernesto explicou tudo, pediu que o amigo se concentrasse e tentasse ver algo ou até mesmo evocar alguma entidade. Wilton ponderou. Você sabe que sua ficha ficou suja do lado de lá, não sei se eles vão querer atendê-lo. Mas como amigo, sei que vai tentar. Quero pelo menos saber se esse é o castigo que Beelzebub preparou para mim. Vamos ver. Todos foram para a sala de consultas e pai Wilton concentrou-se. Demorou quase 20 minutos, em que parecia estar em transe. Depois, abriu os olhos e disse: Fique calmo, Ingrid está bem. Não é esse o famoso castigo que você vai ter, será algo muito pior. Ernesto não prestou muita atenção à última frase, apenas perguntou: dá para ver quem a sequestrou? Quando manterá contato? Onde ela está? Calma, cada pergunta de uma vez. Como lhe falei, sua ficha está suja e você é visto pela Legião das Sombras como um traidor, mesmo assim consegui ver algumas coisas. Sua esposa está bem, mas vai sofrer no cativeiro. Este não foi um sequestro comum, nem espere que ninguém vá pedir resgate, o que está acontecendo é uma vingança. Ernesto abriu os olhos assustado. Vingança? De quem? Não consegui ver mais nada além disso, mas não é difícil deduzir. Você prejudicou muitas pessoas enquanto foi pai de santo. Provavelmente, uma dessas pessoas que se sentiu lesada está querendo se vingar. Por isso, em nosso trato com os espíritos prometemos não nos casar. Vejo que sua mulher vai sofrer muito nas mãos dessa pessoa. Não se sabe se a vão lhe devolver com vida. Ernesto sentiu o sangue faltar em suas veias. Poderia haver um castigo pior. Diego, vendo o sofrimento do amigo, colocou as mãos em seus ombros e disse: Vamos, Ernesto, Wilton não consegue ver mais nada e acho que já sabemos o suficiente para deixarmos este local. Iam saindo, quando Wilton disse: Tenha esperança, se este não é o castigo, é bem provável que ela volte sã e salva para casa. Algo muito mais grave ainda o espera. Ernesto sentiu-se mal ao ouvir aquilo. Além de passar por uma situação daquelas, ter a mulher na mão de malfeitores, ainda iria sofrer mais. Ele suportaria tudo, mas se tivesse Ingrid por perto. Ao chegar em casa, contou tudo o que aconteceu. Marisa não gostou do que o genro foi fazer, mas pelo menos sabia que sua filha estava bem. Iria orar a Deus para que ela não sofresse e fosse logo devolvida. Convidou todos para fazer uma prece, mas Ernesto se recusou a participar. Foi para o quarto e, com os olhos fixos no teto, começou a chorar. Capítulo 26. A conscientização de Arlette. O espírito de Arlette acordou e percebeu que estava alguns centímetros acima do corpo físico. A princípio pensou estar sonhando, mas seu perispírito foi se levantando cada vez mais, até que tocou o teto do quarto onde ela se mantinha em estado de coma profundo. Ao se dar conta de sua real situação, começou a gritar desesperadamente. Como aquilo poderia estar acontecendo? Então tinha dois corpos, um que estava em estado vegetativo e outro que pairava no ar. Que loucura era aquela? Por mais que gritasse, ninguém vinha em seu socorro. Passou assim vários dias e pôde perceber a movimentação dos médicos, das enfermeiras, das visitas de seus familiares, que aconteciam diariamente. Depois de muito tempo, sentiu que alguém a puxava fortemente, até que tombou no chão. Assustada, viu uma mulher com uma mortalha preta, cabelos desgrenhados, pés descalços e que sorria muito. Tentou correr, mas a outra a agarrou. Pensa que vai aonde, garota? Solte-me, por favor, sua louca. Quero sair daqui, certamente me levaram a um hospício e estou tendo alucinações. Socorro! Quanto mais Arlette se desesperava, mais o espírito sorria macabramente. Desejo ser sua amiga e lhe revelar muitas coisas. Não quer saber por que está nessa situação.
Arlete tremia de medo, mas, ao ouvir aquelas palavras, interessou-se. Afinal, o que realmente estava ocorrendo com ela? Porque via dois corpos seus. Tentou vencer o medo e aproximou-se da mulher. Quero sim, afinal, estou prestes a ficar louca de verdade se não souber o que isso significa. Acalme-se. Primeiro vou me apresentar. Meu nome é Gorete e por enquanto sou sua guardiã. Guardiã? Como assim? Gorete abriu sua bolsa e retirou duas fotos pequenas. Mostrou uma e perguntou. Reconhece? Claro que sim. É o Bruno, meu marido que morreu. Mas o que ele tem a ver com isso? Já vai descobrir. E esta outra foto aqui? Reconhece esta pessoa? Arlete olhou demoradamente, mas não conseguiu saber de quem se tratava. Não sei, essa eu não conheço. Pois devia conhecer. Ela é a causa de você estar aqui. Como assim? Se nem sei quem ela é, como pode ser a causa dessa situação louca por que passo? Eu não falei que é só ela a causa, seu marido também. Lembra daquele feitiço que você encomendou com pai Ernesto para afastar uma rival de seu caminho? Pois bem, o feitiço foi realizado e esta moça da foto, que se chama Diva, caiu de uma escada e ficou do mesmo jeito que você está agora, como um vegetal. É justo que você receba o mesmo que ela. Aquele acidente veio na hora certa. O Cordeiro a puniu porque você fez o mal a essa moça. Agora estou aqui com a função de não permitir que você volte ao corpo, o mesmo que fiz com ela. Arlete sentiu todo o corpo arrepiar. Seria verdade? Sinto que ainda duvida. Deixe-me colocar a mão em sua testa que você vai se lembrar de tudo. Arlete permitiu e, assim que Gorete colocou a mão direita em sua fronte, várias imagens começaram a se formar. Ela reviu o dia em que foi ao consultório do pai de santo, quanto pagara pela consulta, o tombo que Diva havia tomado e seu estado na UTI, por fim, a cena do acidente e seu despertar fora do corpo. Percebeu que a vida continuava e que estava pagando pelo seu erro. Começou a chorar. Gorete, vendo seu estado, começou a rir. Riu tanto que Arlete se irritou e perguntou. Do que tanto ri? De minha desgraça? Se é minha guardiã, deveria me ajudar, não ficar zombando. Gorete, de repente, ficou séria e fez ar de mistério. É que sempre fico feliz quando vejo a infelicidade dos outros. Na cidade onde moro procuramos induzir as pessoas a fazer toda sorte de maldades, para que, recebendo o troco, fiquem tão infelizes quanto nós. Não suportamos saber que tem alguém feliz, enquanto estamos na tristeza, na culpa, no remorso. Queremos todos iguais. Se é para um, é para todos. Foi por isso que a induzimos a procurar um pai de santo e fazer uma bruxaria. Se o que diz é verdade, as pessoas já deveriam ter deixado de fazer magia. Aliás, quando vamos procurar um feiticeiro, ele nunca diz que vamos ter o troco, só nos promete o que queremos, pagamos e ficamos felizes quando as coisas acontecem. Como você é ingênua! É claro que os feiticeiros não vão dizer isso, a maioria deles nem sabe da lei do retorno. Na verdade, os feiticeiros estão, sem saber, sendo guiados pelos magos negros e cientistas das trevas para induzir as pessoas ao sofrimento. Eles também são enganados. Mas fique certa de que toda pessoa que faz uma magia visando ao mal de alguém estará comprometida com os espíritos do astral inferior e com a lei do retorno. Você mesma, dê-se por satisfeita por ainda estar viva, pois se seu cordão de prata tivesse se rompido e você houvesse desencarnado, estaria agora sendo escrava das legiões dos seres das sombras. E se você sabe que existe essa lei, por que também age no mal? Gorete deu de ombros. Eu não tenho mais nada a perder. Desde que perdi tudo e fiquei pobre, entrei no vício do álcool e morri de cirrose. Como fiquei viciada, logo fui presa por outros espíritos que também tinham esse vício. Fui cobaia deles durante muito tempo, até que um dia um grupo de cientistas me resgatou do vale para trabalhar para eles. Hoje ajudo os feiticeiros e fico guardando o leito de algumas pessoas que estão em coma, como você. Quanto a essa lei, sei que existe, mas não faço o mal por mim mesma, apenas sou uma funcionária, devo ter alguma atenuante. Neste momento, uma luz forte penetrou no recinto.
Era o mentor de Arlete, que acabava de chegar. Tinha uma aura que ia do azul celeste ao prata. Gorete percebeu que se tratava de um espírito de luz e encolheu-se a um canto, tremendo. O ser de luz olhou ternamente para sua protegida e disse: "É chegada a hora de você voltar à vida. Deus lhe deu uma nova chance, tem de aproveitá-la, vamos." A luz era intensa e Arlete fechava um pouco os olhos incomodada, mas, à medida que fitava aquele bonito homem, a claridade parou de incomodar. Ele pegou em suas mãos e fez com que se levantasse. Como Deus pode ter me dado outra chance? Sou uma pessoa muito errada. A Gorete diz que Jesus está me castigando e que ficarei assim por muito tempo. Não mereço outra chance. Gorete, assim como muitas outras pessoas, está iludida a respeito das leis eternas e imutáveis que regem a vida. Para Deus não existe o certo ou errado, o bom ou ruim, o que conta mesmo são as intenções que movem as ações de cada um. É claro que existe a lei do retorno, mas nunca para punir ou castigar, apenas para disciplinar, alargar a consciência, despertar para os verdadeiros valores do espírito, sem os quais ninguém poderá ser feliz. Quando o sofrimento nos alcança pela colheita natural de nossa semeadura, é sempre para que possamos arrancar a raiz do mal que ainda há em nós, tanto que, se a pessoa se modificar antes que ele chegue, não precisará mais sofrer. Lembra-se de Paulo, o apóstolo. Ele é um exemplo vivo de como o amor cobre a multidão dos pecados. Não acredite em fatalidade, ela só ocorre quando a pessoa permanece com os mesmos pensamentos e a mesma conduta de antes. Arlete chorava de emoção. Ouvi um dos médicos dizer que provavelmente não voltarei a andar. Sou tão ruim assim para merecer isso. A medicina se engana muito. Houve, sim, um pequeno problema em sua coluna, mas é simples e você voltará a andar em poucos dias assim que sair desse estado. Já que Deus me deu essa chance, vou aproveitar e ser uma pessoa melhor. Meu irmão vive falando que precisamos estar conectados ao bem se queremos a felicidade. Mas acho que não serei mais feliz. Pouco antes do acidente, iniciei um tratamento psiquiátrico para depressão, meu marido morreu e não sei viver sem ele. Primeiro precisa deixar de lado todo o pessimismo. O despertar do coma, saber que escapou da morte, mudará profundamente sua maneira de ver a vida. Deixará a depressão de lado e cuidará de fazer algo por si mesma. É isso o que todos têm de fazer para evitar um processo depressivo. Seu marido e a irmã dele são escravos no umbral e permanecerá assim por muito tempo, até que amadureçam para o bem. Procure, em suas preces diárias, orar por eles, mas cuide de sua vida, busque ser feliz. Esse é o estado natural do homem e foi para isso que Deus nos criou, para a felicidade, o progresso, a prosperidade e a luz. Você diz coisas bonitas. Queria escutar isso todos os dias. Não falta quem lhe diga. Seu irmão mesmo é um dos que andam pregando essas verdades. Arlete refletiu e percebeu como deixara de ouvir o que Eduardo falava. Como havia perdido tempo, mas havia uma pergunta que a inquietava e, ganhando coragem, resolveu fazê-la ao seu mentor. Sofri o acidente e fiquei no mesmo estado em que Diva ficou. Você diz que não há punição. Então por que isso me ocorreu? Dizer que não há punição nem castigos divinos não quer dizer que não exista o retorno das nossas ações. Você precisava refletir sobre todo o mal que fez, agiu com irresponsabilidade e não se importou quando soube o que sua rival na Terra estava passando. Você não conhecia as leis da vida. O mal, mesmo quando o fazemos indiretamente, é uma semente que, se encontrar solo fértil, vai se desenvolver e acabará por nos sufocar. Por isso, em toda ação que formos praticar, por menor que seja, devemos sempre perguntar se ela vai prejudicar alguém. Se for, não devemos fazê-la de forma alguma. Este é o preço da paz. Arlete havia entendido. Seu mentor carinhosamente a fez adormecer e a reencaixou no corpo físico que, na terra, acabava de despertar. Foram dias de alegria para a família de Lucrécia. Arlete voltara do coma e, aos poucos, começou a se readaptar à vida. Felizmente, nada grave lhe ocorrera na coluna e ela pôde voltar a andar. Mesmo assim, atravessou semanas na cadeira de rodas e depois em um par de muletas.
Uma mudança profunda ocorreu nas personalidades de mãe e filha. Fazer esforço para andar normalmente e ter escapado com vida e sem sequelas de um acidente daqueles deixou Arlette introspectiva e, como que por encanto, sua depressão foi embora. Numa bonita manhã de sábado, as duas estavam sentadas em um dos bancos do jardim e, enquanto conversavam, Arlette falou: "Esses dias estive pensando em como as pessoas se deprimem à toa, talvez por não saberem que já têm tudo de que precisam para ser felizes." Lucrécia também havia pensado no assunto, pois estava se sentindo triste, mesmo tendo os filhos por perto, dinheiro e casa boa. Nada lhe faltava. Como chegou a essa conclusão? Acho que as pessoas sempre têm um motivo para estar deprimidas. Ninguém fica triste à toa. Mamãe, não sei explicar, mas algo em mim despertou. De repente, passei a ver a vida de outra maneira, a enxergar coisas que antes não via. Desde que saí do coma, comecei a questionar o porquê da vida, dos acontecimentos, e parecia que uma voz me respondia ao ouvido tudo o que eu perguntava. Eduardo disse que era meu mentor. Não sei se acredito muito nisso, mas o certo é que as respostas começaram a surgir dentro de mim e eu fui refletindo. Curei-me da depressão. Sabe o que descobri? Lucrécia meneou a cabeça, e ela continuou. Descobri que as pessoas criam falsas necessidades, desejos grandiosos, fantasias, ambições desmedidas e acreditam que só serão felizes com isso. Por causa disso, entram em um círculo vicioso, andam sonhadoras e se esquecem de viver o momento presente, com tudo de bom que ele tem a oferecer. Por essa razão, entram na esperança, na ansiedade, que fatalmente levam à depressão. Eu mesma não soube aproveitar o lar que Deus me deu. Com o ciúme, o desejo de posse, por não aceitar meu marido como ele era, deixei de viver a felicidade que a vida me reservara, enveredei pelos caminhos do mal e, quando o perdi, fiquei depressiva justamente por descobrir que havia perdido a mim mesma. Coloquei minha felicidade nas mãos de um homem e esqueci de ser eu mesma. Isso nunca dá certo. Foi preciso um acidente, ficar entre a vida e a morte, com a possibilidade de me tornar paralítica, para aprender que podemos ser felizes agora, no presente e que não devemos ficar adiando este instante. Temos tudo para alcançar a paz, só que não valorizamos, por isso atraímos tantos sofrimentos. Lucrécia estava emudecida. A filha tinha mudado, parecia até Eduardo falando. Sinto que tem razão. Confesso que preciso também deixar as ilusões de lado, tenho sentido vontade de conhecer o Espiritismo. É uma filosofia que fez muito bem ao Eduardo. Percebe como ele está sempre alegre e feliz. Eu também quero conhecer. Arrependo-me muito por ter me envolvido com a magia. Hoje é dia de palestras no centro que ele frequenta, vamos falar para ele que iremos hoje. As duas continuaram conversando sobre a vida, quando, minutos depois, viram Eduardo aparecer e se dirigir à garagem. Tentaram chamá-lo, mas ele não escutou. Tirou o carro e saiu com rapidez. Percebeu como estava o rosto dele? Sim, mamãe, nunca vi o Eduardo com essa cara. O que terá acontecido? Só pode ser algo grave. Nunca o vi triste. Nem eu. De qualquer forma, seu irmão é autossuficiente. Seja qual for o problema, ele saberá resolver. Não deram mais importância ao assunto e logo estavam falando sobre outras coisas. Eduardo dirigia com pressa. Não gostava de ultrapassar a velocidade permitida, mas não estava conseguindo se conter. Durante a noite tivera sonhos confusos, imagens que não conseguira identificar. Quando acordou, sentiu uma grande tristeza, vontade de chorar, inquietação. Ele não era médium e tinha certeza de que não estava com nenhum espírito obsessor por perto. Orou bastante, sentiu-se aliviado, mas mesmo assim a sensação desagradável continuou. De repente, o rosto do pai veio-lhe forte à mente. Eles eram muito ligados, e logo Eduardo pensou que algo desagradável pudesse estar acontecendo com Arnaldo. Desde que Alice voltara para ele, notara que o pai havia recuperado a alegria e que ela também estava muito feliz, viam-se regularmente. O que poderia estar acontecendo? Tentou esquecer aqueles pensamentos desagradáveis, porém, quanto mais lutava, mais o rosto de Arnaldo surgia em sua mente.
Não aguentando a pressão, pegou o carro e foi ao Morumbi. Lá chegando, entrou no apartamento e encontrou o pai e Alice ainda fazendo o desjejum. Tudo estava absolutamente em paz. Abraçou o pai com força, perguntou como tudo estava e, ao se certificar de que nada ocorrera ali de ruim, voltou para casa. Ao chegar, Lucrécia o abordou dizendo que naquela noite ela e Arlete desejavam ir ao centro com ele. Eduardo ficou muito feliz e foi com prazer que entraram em um ambiente simples, porém confortável, onde ouviram uma belíssima palestra sobre o poder da prece. Quando terminou, foram à livraria e adquiriram os livros de Allan Kardec, a série André Luiz, alguns romances ditados pelo espírito Emmanuel, bem como uma trilogia psicografada pela médium Ivone Pereira. Contudo, mesmo após o passe, Eduardo não se sentiu bem. Ao retornar ao lar foi logo se recolher. Lucrécia e Arlete, empolgadas com os livros que compraram, não deram importância. Afinal, Eduardo adorava ficar sozinho no quarto à noite, onde lia, assistia a filmes e ouvia música. Estavam comentando o prefácio do livro Nosso Lar quando o telefone tocou e Lucrécia foi atender. Alô? A voz do outro lado estava nervosa e rouca. Aqui é Alice. Desculpe ligar para sua casa, Dona Lucrécia, mas tentei o celular de Eduardo, que está dando caixa postal. Estou aflita e nem sei como falar. Lucrécia sentiu que alguma coisa grave havia ocorrido. Alice começou a chorar desesperada e ela passou a se sentir nervosa. O que foi, menina? Diga logo. O Arnaldo. O que tem ele? Vamos, fale. Sofreu um infarto fulminante. Alice não conseguia mais falar. Lucrécia insistiu com o fone no ouvido até que outra voz feminina se fez ouvir. Dona Alice está muito nervosa e foi sedada agora. Com quem estou falando? Aqui é Lucrécia, ex-mulher de Arnaldo. O que houve? Infelizmente, ele faleceu poucos instantes antes de dar entrada aqui. O infarto foi fulminante. Sinto muito, senhora. Lucrécia sentiu o chão faltar sob seus pés, mesmo assim gravou o nome do hospital onde o ex-marido estava. Era um hospital muito bem conceituado em São Paulo e não foi preciso anotar. Arlete não precisou perguntar nada à mãe, pois Lucrécia disparou a falar e a chorar. Precisamos ter calma. Se ficarmos assim, como vamos falar ao Edu? E isso o que mais temo, avisá-lo que o pai morreu. Mesmo com tanta espiritualidade, não sei como Eduardo vai reagir. Arnaldo era a pessoa que ele mais amava no mundo. Temos de estudar uma forma de subir e contar. Vá você, Arlete. Eu não tenho nenhuma condição. Elas largaram os livros e tentaram fazer uma prece, como ouviram na palestra, até se sentirem mais calmas. Enquanto isso, Eduardo, que ao chegar ao quarto deitou-se e entrou em sono profundo, logo começou a sonhar. Viu uma enfermeira entrar segurando Arnaldo pelo braço e ele o olhava com muito amor dizendo: Filho, vou fazer a grande viagem. Você foi a coisa mais preciosa que a vida me deu. Nunca vou esquecer que um dia tive o privilégio de te amar e ser seu pai. Adeus. Eduardo ficou nervoso, mas havia entendido. Eu sabia que ia chegar este momento. Não fiquei bem o dia inteiro. A enfermeira olhou carinhosamente para ele e falou: Deus sabe fazer sempre o melhor. Chegou a hora dele. Num esforço muito grande, conseguimos que, depois do infarto, ele ficasse lúcido para se despedir. Quando sentiu a dor, este foi o único pedido: despedir-se de você. Agradeça por essa bênção. Agora ele ficará adormecido e só acordará algum tempo depois. Adeus, pai. Arnaldo deixava as lágrimas escorrer. Não diga adeus a seu pai, tornou mais uma vez a enfermeira. Você sabe que a vida continua e que a morte é uma ilusão. Diga um até breve. Pai e filho se abraçaram. Pouco depois, eles foram desaparecendo. Quando Eduardo acordou, lembrou-se claramente da vivência espiritual e sabia que o pai havia desencarnado. Quando Arlete entrou no quarto, ele apenas disse: Diga-me em que hospital está o meu pai. Quero vê-lo agora. Capítulo 27. Aprovação de Ingrid. Depois de muito tempo desacordada pelo efeito do clorofórmio, Ingrid despertou.
Percebeu que estava em um pequeno quarto sem dominação, deitada sob um fino colchão. A porta do ambiente era de um cedro bem trabalhado, o que a levou a pensar que estava em uma casa antiga. Afinal, o que havia de fato acontecido com ela? Começou a rememorar e concluiu, desesperada, que havia sido sequestrada. Logo outras perguntas começaram a passar por sua cabeça. Quem tinha feito isso? Com qual intenção? Como Ernesto e suas filhas estavam naquele momento? Começou a chorar. Quando se acalmou, passou a observar melhor o local em que estava. Uma luz bruxuleante fez com que percebesse que havia ali um toucador antigo, cheio de gavetas, uma estante com livros, tudo muito empoeirado. Aterrorizada, notou que alguns ratos, baratas e tarântulas grandes caminhavam no local. Ficou quieta e começou a rezar. Algumas horas depois, a porta se abriu com estrondo e 2 homens encapuzados entraram. Ofereceram a ela um prato de comida e uma maçã de sobremesa. Ingrid pensou em empurrar tudo aquilo com raiva, mas sentiu o estômago doer de fome e resolveu comer. Os homens que entraram e se mantinham em silêncio ficaram observando todos os movimentos dela. De repente, um disse para o outro: "É assim mesmo que o patrão quer. Ela tem de estar bem cheia de carne para agradar-lhe ao máximo. De que adiantaria para ele uma mulher que ficasse só pele e osso? Ainda bem que é boazinha", e resolveu comer. Ingrid começou a ficar nervosa. O que aquelas pessoas queriam com ela? Começou, então, um diálogo. "Quem são vocês e por que me sequestraram? Isso não podemos dizer, mas no final você vai gostar do que acontecerá aqui." "Como vou gostar se estou presa, sem ver minha família e minhas filhas?" "Já pediram o resgate?" O homem deu uma gargalhada maliciosa. "O patrão não quer dinheiro. Ele quer outra coisa tão gostosa quanto dinheiro. Depois que conseguir tudo o que deseja e se saciar, vai libertar você. Fique despreocupada." Ingrid percebeu que eles não iriam falar mais nada, mas foi o suficiente para entender que o mandante do sequestro a queria sexualmente. Os 2 homens saíram e ela ficou só. Naquele momento, compreendeu que a vida estava trazendo um sofrimento grande para sua família e, principalmente, para Ernesto. Provavelmente por ele ter se envolvido com a feitiçaria. Mas ela sabia que Deus era bom e não desamparava ninguém e continuou a orar e esperar para ver o que iria acontecer. Horas mais tarde, a porta se abriu e os 2 homens entraram. "Chegou a melhor hora, garota. Fique quietinha que vamos amarrá-la." Ingrid tentou correr, mas os homens logo a imobilizaram. Desesperada e com o coração descompassado, ela viu que eles colocaram um capuz em seu rosto, impedindo-a de ver o que quer que fosse. O silêncio se fez e ela percebeu que os homens haviam saído. Notou outra pessoa se aproximar e logo entendeu que era o patrão. O que seria dela naquele instante? Amarrada, sem forças, nada poderia fazer. O homem chegou mais perto e tocou seu braço. Ingrid percebeu quais eram as intenções dele. Começou a se debater, tentando dar chutes e mover as mãos, mas viu que era em vão. Ela chorava humilhada pela situação. Quando tudo terminou, ele se foi. Os outros homens voltaram, desamarraram-na e a jogaram no chão. Nunca, em toda sua vida, ela pensou que isso fosse acontecer. Era a humilhação máxima para uma mulher. O que seria dela dali em diante? Certamente estava nas mãos de um psicopata que terminaria por matá-la. Não acreditava que um dia ele fosse se saciar e a libertar. Pela sua fúria, percebeu ser uma pessoa violenta e perversa. Ingrid chorou muito. De repente, enxugou as lágrimas e um pensamento pior lhe veio à mente. E se ela engravidasse? Sentindo aumentar o desespero, ela voltou a chorar. Capítulo 28. A aflição de Ernesto. Ernesto e a família de Ingrid continuavam desesperados. Os dias se sucediam e ninguém ligava para pedir o resgate. A polícia havia iniciado as buscas, mas nenhum rastro, nenhuma pista, nenhuma testemunha. Parecia que o chão havia tragado sua esposa. O fato de não pedirem o resgate confirmava o que pai Wilton havia lhe dito, mas também se lembrava que ele dissera que Ingrid sofreria muito no cativeiro. O que estaria acontecendo com ela?
Naquele momento, Ernesto só não fez uma bobagem porque contava com o apoio de Marisa, Vanessa, Diego e seus pais, que vieram do interior para lhe dar forças. Numa tarde, avisaram a Ernesto que ele tinha visita. Foi com alegria que ele recebeu mãe Margara. Após conduzi-la à sala, os dois, a sós, começaram a conversar. Espero que não tenha vindo aqui me dar lições de moral e dizer que estou sendo castigado por ter lidado com magia negra. Sorrindo com delicadeza, a simpática negra respondeu: não somos ninguém para julgar e nem acredito que você esteja sendo castigado. Vim para lhe dar forças e para dizer que tenho orado bastante por todos vocês desde que soube do que aconteceu pelos jornais. Também tenho uma mensagem do plano astral para lhe fornecer. Os olhos de Ernesto brilharam. Sempre confiara muito em mãe Margara, era uma mulher digna que trabalhava para o bem. Haviam feito trabalhos de desmanche juntos e percebeu que ela tinha muita força e poder sobre os espíritos inferiores. Se havia alguma mensagem para ele, certamente seria positiva. Uma amiga sua do outro plano manda lhe dizer que não se desespere, que sua esposa está passando por algo que ela mesma atraiu, e que você também precisava dessa dura lição para que pudesse voltar à espiritualidade. Ela vai retornar para o lar sem nenhum problema. Diz que está programado um sofrimento muito grande para você, mas que pode ser evitado caso se disponha a reparar pela inteligência e pelo amor. Pede que doe tudo o que conseguiu com a magia a entidades filantrópicas e pessoas carentes. Ernesto ficou intrigado. Todos o aconselhavam a fazer a mesma coisa, mas ele não estava disposto a ficar sem sua fortuna por nada no mundo. Se Ingrid ia voltar para casa, ele não precisava fazer nada daquilo. Tudo bem, todos acham linda a pobreza e dizem que devo doar meus bens, mas isso não farei. O que importa é que minha esposa voltará para mim. Tudo o que ganhei foi com muito esforço, dei energias minhas, compromete minha alma, é justo que fique com o dinheiro. Os umbandistas e os espíritas têm essa mania de fazer tudo de graça, mas sei que muitos médiuns espíritas estão vivendo do dinheiro de livros psicografados, então, como podem me mandar fazer o que eles mesmos não fazem? Mãe Margara ficou calada por alguns instantes, meditando, e depois respondeu. Você sabe que sou umbandista, mas conheço bem o espiritismo kardecista. Nós fazemos tudo de graça, sim. Nos terreiros de Umbanda nada é cobrado, como também nada é cobrado em um centro espírita. Os voluntários estão lá para servir por amor, sem interesse. Em relação aos livros, cada um tem sua consciência e age como acha certo, não posso julgar. De qualquer forma, não me desfarei do que tenho. Você tem o livre-arbítrio, mas o que o fez ganhar dinheiro foi o trabalho para as trevas. Você interferiu na vida das pessoas, matou, roubou, feriu, separou. Eu quero o seu bem, por isso o aconselho pela última vez, esse dinheiro não serve, devolva a vida. Ernesto pensou por alguns instantes e, para fugir à conversa, fingiu interessar-se pelo que ela disse antes. Você me disse que eu deveria voltar à espiritualidade. Quer dizer que devo ser espírita novamente ou umbandista? Ninguém precisa ser nada se não quiser. Voltar-se para a espiritualidade é viver no bem maior, acreditando na força da bondade, no otimismo, estar em contato com as forças da natureza e, principalmente, ser ético em tudo o que fizer. A propósito, o centro espírita que você frequentava passou por várias reformulações. Lá eles estão tentando ser espiritualistas independentes, com outras formas de conhecer a verdade. O cérvulo aderiu aos novos conceitos da metafísica e tudo melhorou, tanto que o número de frequentadores aumentou, como também aumentou o número de pessoas que mudaram sua vida para melhor. Eles já não acreditam mais em karma, dívidas passadas, almas credoras etc. Seria muito bom você voltar. Prometo pensar, mas sua visita hoje me fez muito bem, estou me sentindo sereno, em paz. A conversa foi interrompida por Marisa, que entrou na sala com uma bandeja de biscoitos e chá. Todos começaram a conversar com mãe Margara e, por alguns instantes, esqueceram-se do sequestro. Logo o telefone tocou e Diego foi atender. Todos perceberam que ele ficou com o rosto vermelho e suspeitaram ser algo sobre Ingrid. Diego passou o telefone a Ernesto, que atendeu.
Vamos, digam, o que fizeram com minha mulher. A grossa voz do outro lado da linha respondeu: o patrão manda lhe dizer que sua mulher é muito boa de cama e que está dando um bom trato nela. Após gargalhar, o homem encerrou a ligação. Ernesto caiu no sofá desalentado. Depois de contar tudo o que ouviu, começou a soluçar. Diego o abraçou e lembrou: o telefone está grampeado pela polícia. Logo vão saber de onde vem a ligação. Vanessa também abraçou o cunhado e disse: fique calmo, tudo vai passar. Com o número do telefone, certamente chegaremos mais próximos do sequestrador. Enquanto isso, minha mulher está lá sendo estuprada por esse miserável. Se eu pudesse, o mataria com requintes de crueldade. Mãe Margara interferiu. E bom conter esses impulsos violentos. Quem sabe você não atraiu isso justamente para trabalhar esse seu lado. Mãe Margara, dizia Ernesto ajoelhado e chorando, eu não era assim, era uma pessoa boa, honesta, vivia para minha religião, minha família, meu trabalho. Mas a vida me tirou tudo e me transformei neste monstro. Não tente se iludir. Ninguém que é verdadeiramente bom fica ruim de uma hora para outra ou por qualquer fato que seja. É muito fácil ser bom quando nada nos atinge. Por isso a vida manda desafios, para que possamos nos testar em nossa bondade, em nosso amor ao próximo e por nós mesmos. Quem cai e pende para o lado do mal é porque nunca foi bom de verdade, mas só aparentemente. E preciso cuidado ao declarar que somos missionários, que temos virtudes, que somos os eleitos e enviados. Todos somos, sim, espíritos cheios de pontos fracos que a vida vai trabalhar para fortalecer. É para isso que surgem os problemas em nossa vida. Quando um ponto fraco nosso fica evidente, a vida manda um desafio para que possamos vencê-lo e evoluir. Procure aprender com essa situação que ninguém neste mundo é completamente bom ou mal. Quase todos nós ainda estamos trafegando entre essas duas polaridades, que na verdade são faces de uma mesma moeda, o bem maior. Todos se admiraram com a sabedoria daquela mulher. Ernesto levantou-se e sentiu-se com novo ânimo. Mãe Margara tinha razão, ele se iludira quanto a si próprio. Mas sempre havia a hora de mudar e ele prometeu, naquele instante, que iria tentar. Capítulo 29. A gravidez. Os dias se passaram e tudo o que a polícia conseguiu descobrir foi que a ligação havia sido feita de um orelhão no bairro da Penha. Fizeram uma investigação no local, mas constataram que nada achariam ali. De qualquer forma, as investigações continuariam. Com o tempo, Diego e Vanessa, que passaram a praticamente morar na mansão de Ernesto, voltaram para casa. Já não havia tanta necessidade de estarem ali. Dona Marisa e Dona Lúcia se ajudavam mutuamente e consolavam Ernesto. Havia também seu Anselmo, que cada vez mais se penalizava com a situação do filho e, sem saber como ajudar, ficava quieto em um canto orando. As crianças choravam muito pedindo à mãe, mas, com os cuidados das avós, acabaram por se acostumar. E assim o tempo foi passando. O patrão, como era chamado pelos homens que vigiavam Ingrid, todos os dias, no mesmo horário, vinha visitá-la e a estuprava. Depois deixava um balde com água, bacia, sabonete e toalha para que ela tomasse banho. Os dias passavam e ela não aguentava mais a situação. Não dormia direito pensando nas filhas, no marido que tanto amava, na mãe, na irmã e até mesmo em Diego. Como era feliz! Porque a vida estava fazendo isso com ela. Logo começou a se encher de olheiras e uma palidez grande cobriu todo o seu rosto. Começou a ficar enjoada e não conseguia comer direito. Desesperada e quase sem razão, descobriu que estava grávida de seu algoz. Ela conhecia os sintomas e sabia que estava esperando uma criança. Chorou muito. Depois de muito pensar, tomou uma decisão que talvez viesse a tirá-la dali. Quando o homem entrou e começou a tirar sua roupa, ela gritou: não pode mais fazer isso, estou grávida. O homem parou, vestiu a roupa e saiu. Logo depois, os outros dois homens entraram e tiraram o capuz preto que cobria seu rosto. Quer dizer que está grávida, não é? Sim, estou. Preciso sair daqui. Por favor, me tirem dessa situação. Ela implorava. Um dos homens riu muito e falou:
O patrão disse que gostou muito de sua gravidez, que Ernesto vai criar um filho dele e nunca saberá quem é o pai. Mas disse que, a partir de hoje, não vai usá-la mais, que já se saciou. Vai esperar alguns dias para libertá-la. Ingrid, percebendo que eles estavam dispostos a conversar, continuou. Por que o patrão de vocês nunca fala nada? Nunca escutei sua voz. Nosso patrão ficou mudo por causa de uma magia que seu marido fez para ele. Comunica-se conosco por sinais. Não vê que isso aqui é uma vingança? Ingrid ficou estarrecida. Então era realmente o que ela imaginava. Alguém que fora prejudicado pelos feitiços de Ernesto estava agora se vingando. Mas, por outro lado, ele dissera que ia libertá-la. Finalmente estaria livre daquele tormento. O que faria com aquela criança? Certamente Ernesto não ia querer e iria exigir um aborto. Era também o que, no íntimo, ela queria, mas não tinha coragem para fazer. Pensaria naquilo depois. Por um lado não desejava ter um crime como o aborto pesando em sua consciência, por outro, toda vez que olhasse para a criança, se lembraria de tudo o que passou naquele lugar horrível. Os homens começaram a cochichar baixinho, mas Ingrid percebeu o teor da conversa. Vendo que ela havia escutado, um deles disse: "E isso aí, Gracinha, o patrão não a quer mais, mas nós queremos. Como não usufruir de uma beldade como esta?" Começaram a tirar sua roupa e um de cada vez a estuprou. Quando tudo terminou, Ingrid simplesmente sentou-se de cócoras no chão e deixou um imenso vazio tomar conta de seu peito. Já não se importava com as tarântulas, ratos e baratas que passavam sobre seus pés. Ficou ali, remoendo aqueles instantes como os piores e os mais traumáticos de sua existência. Fazia 3 meses que Ingrid havia sumido sem deixar pistas. Ernesto passou do desespero à apatia, entrou numa depressão profunda, ficava horas deitado na cama com os olhos fixos no teto. De repente, aquela casa luxuosa, com tudo o que havia do mundo moderno, seus carros e imóveis perderam todo o valor. Aliás, para ele nada mais tinha valor. Nem com as filhas brincava ou as acariciava. Vendo assim, Dona Lúcia comentou com Marisa: "Só o presenciei nesse estado quando perdeu a esposa Mariana e as filhas. Temo que faça alguma bobagem, como tentar o suicídio." Marisa retorquiu: "Ele não fará isso. Aquela médum, a mãe Margara, o tem ajudado bastante. Ela garante que Ingrid vai voltar sã e salva para o lar. E isso o que me dá forças como mãe e o ajuda a continuar vivendo. Nós, mães, sofremos junto com os filhos, é inevitável. Eu mesma perdi 2 de uma vez. Nunca senti uma dor tão imensa, mas essa perda me ensinou que não somos donos dos nossos filhos, que a qualquer hora a vida pode traçar outros rumos e nos separar.